eu sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha, para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Você não sabe a importância de você fazer isso. Então, conto com você aí dando seu like, comentando e compartilhando. E antes até de apresentar minha convidada de hoje, eu preciso dizer que este episódio conta com o apoio da Stalos. Olha aqui, ó, na canequinha. Ela é uma agência criativa que dá vida, identidade e alcance às ideias através de design, conteúdo relevante e marketing digital. E também conto com o apoio da Try Hard Sports, da minha amiga Rosana. Entra lá no site www.tryhardsports.com.br e coloca o cupom COMPARTILHA15 que você vai poder ter 15% de desconto em qualquer item do site. Mas bora lá começar esse episódio? Tá curioso, né? Tá curioso em saber quem é a minha convidada de hoje? Eu vou te contar agora mesmo. A minha convidada de hoje é executiva, mãe, profissional em constante construção e alguém que vive na prática os desafios de equilibrar a carreira, a família e a vida pessoal em um ritmo intenso. Ela já tem mais de 15 anos de experiência no mundo corporativo e construiu uma trajetória forte em crescimento de negócios e liderança, sempre muito próxima do universo da tecnologia. E hoje, além dos resultados, ela também fala sobre os bastidores da jornada, que fala sobre pressão, escolhas, limites e transformações que fazem parte da vida real de uma mulher. Seja muito bem-vinda ao Compartilha Cast, Roberta Buzar! Oi, tudo bom, Vivian? Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Estou super emocionada, inclusive, assim, de estar participando. A gente se conheceu, né, num momento, num jantar, que está dando frutos aqui, de hoje eu estar participando aqui e compartilhar um pouco com o público esse meu período, desses meus 20 anos de experiência, né? Então, muito obrigada e adorei essa sua introdução sobre a minha pessoa. Que delícia, foi mesmo. Eu quero agradecer até a Maristela, que foi quem me convidou para esse evento lá, Mulheres Fazendo Negócio, e eu tive a honra de te conhecer, porque a Roberta sentou do meu ladinho, e a gente já lá começou a tricotar, a conversar bastante, e eu, quando ela me contou um pouco da história dela, eu falei, olha, Roberto, você precisa gravar no Compartilha Cast, porque essa mulher, ela, como eu falei tudo na descrição dela, ela é mãe executiva e ela mora no Rio de Janeiro, mas trabalha em São Paulo, então ela vive em Ponte Aérea. Olha só que loucura! E então imagino que vem desse episódio de hoje. Então, Roberta, eu já quero começar te perguntando como que tudo começou, né? De onde surgiu essa vontade de trabalhar no ramo da tecnologia e principalmente que é um ramo muito mais masculino do que até feminino, né? Onde a gente encontra muito mais homem do que mulher. Compartilha com a gente. Com certeza. Eu sou formada em publicidade e propaganda. Então, o início da minha carreira, eu comecei trabalhando em marketing, né? Eu entrei como estagiária, cheguei até analista numa empresa, numa distribuidora de cosméticos. E fiquei durante 5 anos nessa empresa, só que eu trabalhava muito próxima ao time de vendas. Eu fazia treinamento muitas vezes para as promotoras que estavam nas lojas e para os próprios vendedores. E comecei a me interessar pela área de vendas, comecei a ver que eu tinha eu tinha um jeito para a questão, né, para vendas. E aí eu decidi, porque o que eu queria no futuro era também abrir a porta para trabalhar com trade marketing. Então, entendi que seria importante eu ter uma oportunidade, eu ter uma experiência na área comercial, já que eu já tinha esses anos em marketing. E eu falei, bom, eu só conheço a parte de cosméticos, só que eu era muito nova, né? Então,
o que hoje está acontecendo no mundo, para onde eu poderia ir para poder também ter uma experiência num segmento diferente. Isso era lá em 2005, né? Então era uma época que a parte de telefonia móvel estava fervilhando no Brasil, né? Porque os primeiros telefones chegaram em 1990. No Brasil. Só que em 2000 foi quando começou a se popularizar. Então, estava muito em alta isso. E aí eu observei e vi que tinha uma oportunidade nesse mercado. Eu falei, bom, vou tentar entrar numa empresa de telecom. E aí fiz o processo e tô nessa empresa até hoje, há 20 anos. Trabalho na mesma empresa desde que eu entrei. E quando eu entrei, eu vi que realmente era isso que eu queria. Eu entrei na área comercial como executiva de contas e nunca mais saí. Fui crescendo dentro da empresa e, como eu disse, eu tô lá já há 20 anos. Então, na verdade, eu entrei por um motivo e acabei me apaixonando por essa área. E, obviamente, esse mercado, ele foi mudando muito, né? Inicialmente era só realmente uma venda de celular para o público B2B, e hoje a gente fala muito de tecnologia em si, né? De diversas soluções para todos os tamanhos de empresa. Que legal isso, né? E você fala que é realmente uma grande operação e você está dentro desse mundo desde que começou, inclusive, a ser algo muito importante na vida de todas as pessoas, né? Porque eu lembro quando você citou 2005, foi quando eu morei fora do Brasil. E aí eu lembro que naquela época estava começando mesmo a gente ter a oportunidade de ter um telefone, mas não tinha WhatsApp, não tinha nada do que hoje a gente existe. Eu aposto que a sua filha não faz nem ideia do que era a gente estar lá num telefone discado, que tinha que ir no orelhão, pegar a ficha. Então, essas coisas elas mudaram muito. E aí a gente fala muito, você está trazendo para mim, que você, então, entrou nesse mercado porque você viu uma grande possibilidade e você sentiu que esse seria isso que você queria para sempre, né? Tá aí já há mais de 20 anos na mesma empresa. Mas como que é, na real, o desafio real hoje, para a gente não romantizar a pauta, principalmente por você ser mulher? Hoje já melhorou muito, tá, Vivi? Eu vou te dizer que lá no início, assim, eu sempre trabalhei na área comercial, né? Eu tô esse período todo trabalhando em telecom e tecnologia, sempre foi na área comercial. Quando eu comecei, já na área comercial, tinham até mais mulheres do que em outras áreas da tecnologia. O grande desafio que eu percebo, assim, que principalmente no início, que eu tinha era junto aos clientes, porque quem eram as pessoas com quem a gente lidava, né? Eram com as pessoas de TI, que aí eram basicamente homens, né? Então, eu passei por diversas situações, né? Desde assédios até ter dificuldades na hora mesmo de uma reunião, onde eu percebia que eu não era levada a sério muitas vezes. Muitas vezes eu era interrompida nas reuniões. E eu demorei, obviamente, porque naquela época não se falava muito sobre isso, né? Hoje eu tenho muita consciência de que foi uma questão realmente por eu ser mulher e estar naquela posição. Mas na época eu não percebia. Eu muitas vezes estava em reunião com o meu chefe, eu já tive diversos chefes, homens e mulheres, mas na época era um homem. E eu percebia que nas reuniões, muitas das vezes, eu falava, aí quando ele falava a mesma coisa que eu tinha falado, a outra pessoa que estava do outro lado da mesa concordava, e comigo não tinha reação. Então, assim, obviamente, foi muito difícil eu conseguir conquistar um espaço dentro desse ambiente, né? Então, assim, dentro do trabalho em si, eu tinha muitas colegas mulheres, mas fora dali, quando eu tinha que lidar com a parte de TI, dentro principalmente dos clientes, eu tive muita resistência, vamos dizer assim, né? Ainda bem que hoje mudou muito, né? Hoje se fala muito sobre a questão da diversidade. Hoje é um outro cenário, tanto dentro quanto fora das empresas.
Hoje, eu observo que, obviamente, que ainda tem, por exemplo, na parte técnica, né, na parte de cabeamento, né, de, de fibras, são poucas mulheres ainda. Você tem muito mais homens do que mulheres. Em tecnologia pura mesmo, também ainda assim. Mas já é uma outra realidade. Já se tem, principalmente, inclusive na liderança, né? Já temos muito mais mulheres do que antes, e esse tipo de coisas, principalmente em relação ao assédio que eu vivia, hoje é muito mais difícil, né? Porque as pessoas têm muito mais consciência e se fala sobre isso. E hoje é muito mais fácil até da gente poder buscar a nossa proteção. A gente tem mais facilidade hoje por a gente ter mais voz, de ter a tecnologia até ao nosso favor, de poder talvez denunciar ou até mesmo mostrar que está errado, né? Do que era antigamente, né? Antigamente a gente tinha que engolir o choro e falar, segue a vida. Agora eu queria entender de você que durante todo esse processo, você entende que você teve que performar mais, mostrar mais resultados para conseguir mostrar a sua voz, né, por ser mulher, ou não, foi realmente aos poucos, para que você conseguisse realmente mostrar. Olha, acabou de falar a mesma coisa que eu falei, como que eu faço isso, né? Com certeza, assim, eu falo até, volte mesmo, tenho conversa com colegas de trabalho, e principalmente da época que entraram junto comigo, e a gente fala muito sobre isso, assim, né, o quanto a gente precisou, muitas vezes, aumentar o tom de voz em alguma reunião, ou ser mais dura em algum momento, para que, no nosso entendimento, a gente fosse levado mais a sério. Então, é fato de que eu mudei o meu comportamento a partir do momento que eu entrei nesse mercado, muitas das vezes, porque, na minha concepção, eu precisava ter uma forma mais dura de trabalhar para poder ser vista, né? E a questão da cobrança, obviamente, né? Assim, eu me cobrava muito e eu acho que ainda hoje também, mas eu acho que no início muito mais por isso, porque eu queria performar para que as pessoas não tivessem dúvida da minha capacidade de entrega, né? De forma alguma. Então, eu trabalhava muito mais, eu queria trazer muito mais resultado para que não tivesse nenhum questionamento sobre a minha presença naquele lugar ou naquele cargo. Depois, principalmente quando eu fui subindo na hierarquia, né? Quando eu me tornei líder, e aí vai cada vez ficando mais difícil, né? Assim, eu recordo da minha primeira liderança, do meu primeiro cargo de liderança dentro da empresa, que teve uma fusão e aí eu fui para uma outra unidade de negócios. E dentro dessa unidade de negócios, eu era coordenadora e eu tinha executivos de conta, a maioria eram homens, e eu me recordo que tinha um, assim, que tinha mais, acho que quase 70 anos. E aquele ali, definitivamente, ele não me enxergava, assim, eu acho que não só pelo fato de eu ser uma mulher, mas porque eu era muito mais nova, né, do que ele. Então, além disso, tinha a questão da idade. Então, eu não conseguia ter respeito dele. Eu precisei sentar diversas vezes, conversar abertamente, né, até expor um pouco da minha vulnerabilidade naquele momento, para poder chamá-lo para perto de mim, para poder fazer com que ele entregasse os resultados e me enxergasse realmente como uma líder. Então, assim, não é um lugar fácil, nunca foi, mas naquela época definitivamente era mais difícil, porque não tinha. A gente não tinha ninguém para ajudar e falar pra gente, né? Como que a gente seguir. Hoje fala muito sobre mentoria, né? Acho que você é mentora, eu também faço mentoria, e eu acho que eu faço questão muito de fazer isso, porque eu passei por muitas coisas e quero evitar que outras mulheres e outras pessoas passem também, né? Mas naquela época não tinha isso, de uma forma fácil e onde todo mundo falasse. Então ninguém me explicava. Você vai indo na tentativa e erro, né? E foi mais ou menos o que aconteceu. Nossa, você me fez lembrar, assim, eu voltei no tempo, porque justamente eu lembro de uma passagem minha, também trabalhava numa multinacional, e eu era gerente de revendas. E aí, então, eu atendi uma revenda que morava em outro estado. Na época, eu tinha 26 anos,
que isso foi em 2006. Olha só como o tempo passa, gente. Olha, não façam contas, por favor, senão a gente vai entregar a idade. E aí eu lembro que eu estava numa reunião com essa revenda e ele falou assim: quem você acha que você é, sua pirralha? Falou bem assim. Nossa. E eu estava na sede dele, né? Porque a gente, como atendia o Brasil inteiro, aquilo, e eu estava sozinha, tinha ido sozinha, normalmente até ia com o meu gestor e tal, o meu líder, mas nessa ocasião fui lá para a gente entregar um projeto novo e tal. Ele falou bem assim, Roberto. Daí quando você falou isso, eu falei, nossa, realmente, quem não viveu isso, fala, bobagem, imagina, mas realmente para a gente foi um momento muito desafiador. Inclusive, nessa época, a gente não podia nem falar de terapia, quanto mais de mentoria, não existia Não isso. existia. Exatamente. Né? Então a gente realmente teve que ser na raça, a gente passar por esse processo, porque infelizmente a gente era vista, como eu também comecei muito cedo, né? Você também, pela sua história e pelo pouco que a gente conversou nos bastidores, a gente tem muita coisa em comum por isso, né? Que realmente, quem é você, pirralha, para estar falando? Falou assim, Roberto. Assim. Nossa, olha aí, assim, dessa forma direta, nunca aconteceu comigo, porque é exatamente isso, eu não sei qual seria a minha reação, porque você não consegue nem responder, né? Porque você fala assim, como assim você tá falando dessa forma comigo, né? Por que você acha que você tem esse direito? Realmente, mas assim, no meu caso foram coisas mais sutis, né? E que, de novo, assim, eu acho que muitas das vezes eu não percebia. A gente, né, como não se falava muito sobre isso, né, acho que de uns anos para cá, que, né, graças à tecnologia, graças a todo esse movimento de empoderamento aí maior das mulheres, se fala sobre isso e a gente começou a ter mais consciência. Então, na época, não era dessa forma. Então, realmente, foram tempos difíceis. Foram muitos desafios mesmo que a gente viveu, porque realmente, eu lembro que na minha época, e a sua não é diferente, provavelmente quem esteja nos assistindo e nos ouvindo também não vai ser diferente, a gente, muitas vezes, tinha até crescimento na nossa carreira pelos nossos resultados, né? E a gente ia aprendendo, te colocavam lá como líder, você ia aprendendo na raça, né? O que tinha que fazer. Mas hoje, graças a toda essa tecnologia que a gente vive e até a oportunidade da gente entender, e até dentro das empresas a gente fala muito, né, sobre realmente plano de carreira. Olha, vamos por aqui, e os próprios líderes hoje nos dão a oportunidade da gente realmente poder falar, olha, vamos traçar aqui um plano, porque daqui a um ano, conforme as coisas se acontecerem conforme a gente está conversando, você tem a possibilidade de chegar a tornar líder, e eu vou te ensinando isso. Mas, quer dizer, eu estou tentando trazer numa situação onde existe essa possibilidade. Óbvio que não são todas as empresas, né? A gente tem que ser muito real e saber que muitas empresas ainda precisam passar por isso. De entender que tudo precisa de um processo, de entender que as empresas, independente se ela é pequena ou grande, ela precisa ter processos para que elas cresçam e tragam resultados, né? Mas a gente viveu na pele que não. Agora, você pode assumir essa oportunidade? Foi assim com você em alguns momentos? Foi, assim, o meu primeiro passo de liderança não foi uma decisão minha, foi exatamente isso. Aí nessa época já era uma gestora, era uma mulher que teve um olhar, e aí eu falo que ela foi a minha primeira mentora não oficial, né? Porque eu não sabia, mas ela me ajudou muito, né? Inclusive a enxergar o meu potencial para liderança. Porque quando eu entrei, eu não me imaginava chegar aonde eu cheguei hoje, né? Ter uma liderança de um time tão grande e estar nessa posição. Como eu disse, eu entrei para ficar um pouco no comercial e voltar para um outro mercado como trade marketing. Então, ela teve esse olhar, ela viu que eu tinha, né, uma capacidade de liderança e me colocou naquela posição. Também foi difícil, porque primeiro que eu entrei numa posição de liderança na época como coordenadora dos meus pares,
porque eram pessoas que eram executivos de conta junto comigo, então eu virei líder deles, então foi o primeiro desafio poxa, como é que agora eles vão me olhar diferente de um par e como uma líder, né? E eu Como sempre... vão me respeitar, né? Exatamente. Então, assim, mas eu sempre tento ir na linha da conversa, né? Vou me reunir, fiz reunião com cada um deles para poder entender as expectativas, para poder falar também o que eu esperava deles e daquela cadeira e como eu estava me sentindo. Deu tudo certo, mas, de novo, assim, não foi uma coisa que eu planejei. Aí, a partir dali, quando eu entendi que eu falei, bom, gosto disso, eu quero realmente ser líder, eu quero ajudar pessoas a crescerem, a estar aqui, a fazerem diferença dentro dessa empresa, aí eu comecei a olhar diferente para minha carreira e realmente tomar decisões e ter atitudes para chegar onde eu cheguei. Mas dessa primeira vez não, foi alguém chegou e falou assim, vai que tá com você. Que gostoso, né? A gente ter pessoas que acreditam também na gente. Isso é muito importante dentro das empresas, na vida, né? Que alguém entende e fala, poxa, essa pessoa tem realmente um potencial e eu vou ajudar ela a crescer, a desenvolver, né? Tomara que mais pessoas apareçam e aposto que você usou muito do que aprendeu com ela e até dessa atitude que ela teve com você para hoje formar você como gestora que você é, né? E aí, quando a gente fala sobre essa questão, e foi uma mulher que teve essa possibilidade, essa visão de poder falar: vem cá, Roberta, vamos que eu sei que você tem capacidade. E a partir daí, então, agora. Vai que é sua, Tafarel, né? Então, vamos que vamos. Eu estava gravando esses dias com uma pessoa que também tem muito parecido com a gente, também tá dentro de um mercado onde é muito masculino, e ela falou para mim que em um momento um homem chegou para ela e falou assim: eu estou precisando contratar uma mulher. E ela até falou para ele, porque você está precisando entregar resultado? E ela falou, não. Ele falou, não, é porque a mulher, ela traz para todo o processo, né, todo o caminho, e normalmente quando a gente trabalha junto com uma mulher, vocês são muito honestas, eu consigo entender de verdade e consigo captar e sentir mesmo que a gente pode estar juntos, que a gente pode crescer, então por isso que eu quero ter uma mulher de lado. Então eu queria trazer essa questão para que você compartilhe com a gente, porque hoje você já tem uma carreira aí de mais de 20 anos, e agora você está numa fase onde a gente passou e ainda passa muito no mercado, que eu não vou contratar mulher, porque mulher tem um problema de que se alguém adoecer, ela é a primeira que se ausenta. Ela acaba se ausentando porque ela tem uma vontade de ser mãe. Então, a mulher está sempre com esse olhar, inclusive no mundo corporativo, de que ela acaba sendo uma pessoa mais onde vai faltar mais, menos disponível, disponível. Porque tem todo o resto, né? Tem a família, tem os filhos, tudo que a mulher tem que cuidar, além do trabalho, né? Além do trabalho. Mas eu queria que você compartilhasse, você ainda que mora no Rio, trabalha em São Paulo, quer dizer, você mora no Rio e em São Paulo, né? Você tem dois lares. Como que é isso na prática, né? Porque mesmo a gente passando por tudo isso, tendo que cuidar da família, dos negócios, a gente está sempre à disposição, Roberta. Sim. É bem difícil, é desafiador, né? Eu tô nessa ponte aérea, como você disse, há 8 meses, né? Foi uma decisão difícil de eu tomar, mas assim, eu tenho uma filha adolescente, né? Isso também facilitou por um lado, porque aí ela já tá maior, ela já consegue fazer muitas das coisas sozinhas, mas também tem um lado de ser adolescente e de muitas vezes precisar de um colo, de um acompanhamento mais próximo. Mas eu tomei essa decisão quando eu tive a oportunidade de vir para São Paulo e no início, agora a gente se adaptou mais, mas vou te dizer que sim, que nos primeiros 3, 4 meses foi um pouco caótico
em todos os âmbitos, de amizade, de família, com a minha filha, marido, porque, assim, é isso, eu mais moro aqui do que moro lá, porque eu fico aqui de segunda a sexta. Eu não tenho um dia de home office, eu tô todos os dias aqui. Então eu venho toda segunda e volto pro Rio toda sexta. E só tô no Rio sexta, final da noite, sábado e domingo. Segunda-feira eu já tô aqui de volta. Então eu tenho pouco tempo para poder encontrar todas as pessoas que eu preciso encontrar, fazer todas as coisas que eu tenho que fazer. Então, eu precisei, assim, começar a me organizar com algumas coisas. No início, a minha filha, ela questionou muito o fato de eu estar vindo, mas, assim, eu também tenho uma rede de apoio muito boa. Meu marido, assim, é um cara incrível. Eu tô no segundo casamento, mora comigo, eu moro com ele, a minha filha e o filho dele, meu enteado, que tem 19 anos, e minha filha tem 16. E ele me deu toda a força do mundo, falou, vai que eu tô aqui e vou te ajudar. Então, toda essa parte, assim, de estrutural de casa, né, fazer compras, cuidar do que tem que fazer para comer no almoço e no jantar, ele ficou. Ele falou assim, eu vou assumir, e assumiu, assim, eu não preciso mais definir o que tem que jantar e almoçar no dia seguinte, o que já é um ótimo começo. Mas a minha filha, até hoje, ela ainda, muitas das vezes, ela me liga o dia inteiro, assim, até hoje, parece que ela não percebeu que eu não tô ali. É como se eu estivesse no trabalho 24 horas, eu só não tô fisicamente ali. Então, assim, ela me demanda bastante, assim, qualquer coisa que ela precisa. Preciso comprar alguma coisa na farmácia. Ela liga pra mim, ela não fala com ele. Então, assim, no início foi mais difícil. No início, volta e meia, quando eu voltava pro Rio, ela nunca reclamou diretamente, mas poucas das vezes que eu perguntei para ela, né, mais diretamente, ela falou assim, pois é, você podia ter esperado um pouco mais para fazer isso, porque a ideia dela é morar fora, ela tá no segundo ano do ensino médio, e ela termina no ano que vem e quer estudar fora. Você podia ter esperado eu ir. Então me dá um sentimento de culpa absurdo, mas aí nada que a terapia não resolva, né? Mas enfim, então assim, no início foi mais desafiador, porque mudou a estrutura familiar, porque como você falou, né, acaba que a mulher é muito a referência dentro de casa e no trabalho. E aí, aquele pilar saiu. E foi difícil para todo mundo ali na casa, inclusive pro meu marido, assim, tem um episódio que ele vai me matar, que eu vou contar, mas eu vou falar sobre isso. Que lá no nosso banheiro tem as 2 toalhas, né? E aí a moça que trabalha lá em casa, quando eu não tô lá durante a semana, ela deixou só uma, não deixou a minha. E aí ele me ligou e falou assim, Roberta, tem alguma coisa errada, eu vou ter que falar com ela pra deixar aqui a outra toalha, porque tá me dando uma sensação de tipo que a gente separou, que aconteceu alguma coisa, porque já tem o vazio de não estar aqui todos os dias, porque a gente sempre teve o costume de ver uma série à noite, de estar junto, e agora sumiu a toalha como se você não estivesse mais na casa, entendeu? E aí ele teve que conversar com ela e a toalha voltou pro lugar e tá lá até hoje, entendeu? Mas então, assim, foi né? Para eles foi essa ruptura, e para mim, que tive que primeiro construir uma vida nova aqui, basicamente, né? No início eu comecei a ficar em Airbnb. Só que eu não me adaptei porque era muito impessoal e aquilo estava realmente me consumindo muito, e aí estava sendo mais difícil ainda essa adaptação. Aí eu decidi ter um espaço só meu, e aí eu comecei a construir a minha casinha lá. Então tem o porta-retrato da família, tem as coisas ali. Então por isso que eu digo que hoje a gente está mais adaptado. Continua não sendo fácil, porque a gente não está no dia a dia, mas a gente já se adaptou mais ao modelo. Tanto eles lá na estrutura, quanto eu aqui na minha casa. E volta e meia alguém vem. Assim, meu marido, uma vez por mês, quando ele pode, ele vem a trabalho. A minha filha tem mais férias, porque ela estuda numa escola internacional, então ela tem férias agora, por exemplo, em abril ela tá de férias, então semana que vem ela vem. Meu irmão veio na semana passada, então eu recebo visitas, entendeu?
Mas é assim, a gente se adaptou mais, mas não é fácil, é difícil a beça. Não, eu imagino. Eu já fiquei aqui com palpitação, Roberta, e fora tudo isso, um cansaço muito grande, né? Porque você vai toda vez para o Rio, além de ter um custo muito elevado também, né? Mas foi algo que você pesou bastante para tomar essa decisão e saber que era um momento importante na sua carreira. Exato. E agora, eu entendo que você, como eu, né, a gente tem praticamente a mesma idade, além de todo esse desafio, tá passando por um momento na carreira e na vida que a gente está vivendo o climatério, né? Que acho que um dos desafios maiores para a mulher na vida adulta, não sei se é o maior, e se não for, quem estiver me ouvindo e me assistindo, me desculpa, mas é porque é um desafio muito grande de você, hoje vindo para cá, eu tentando lembrar desesperadamente o nome de um restaurante que eu vou sempre. E Jesus, aquele nome não vinha, e usando a minha estratégia, que eu tenho uma técnica para tentar lembrar as coisas quando não vem, e não fazia nada que me ajudava. Eu falei, não vou colocar no Google dessa vez, eu vou insistir. Daí eu relaxo, porque força muito, eu fico até mais estressada. Daí depois eu consegui lembrar como que é para você vivendo tudo isso e ainda vivendo esse momento na sua vida, principalmente na carreira, que é o climatério agora, Roberto. É outro grande desafio. A gente passa por muitos desafios, né? Nessa vida de mulher. Mas eu tô com 48 anos, né? E eu comecei no climatério a sentir há 3 anos atrás, com 45. Só que eu também demorei para poder entender que era isso. Porque eu era, né, 45 anos, você não imagina que você pode começar a sentir isso. O primeiro sintoma que eu tive, mas que eu demorei a perceber que era do climatério, foi a questão do fog mental, né? Que a gente fala, do esquecimento. E por que eu demorei para entender? Porque era logo depois da pandemia. E todo mundo falava muito sobre a questão de quem teve Covid, que podia ter esquecimento. Então, eu tudo botava na culpa do Covid. Eu estava numa reunião, eu falava alguma coisa, e daqui a pouco, quando eu esqueci, eu falava, gente, então, é pós-Covid, esqueci. Só que não passava aquilo. E aí, logo e um pouco depois, eu comecei a sentir os calores à noite. Aí eu falei, bom, temos alguma coisa acontecendo aqui. E eu sou muito atenta a qualquer mudança, assim, no meu corpo. É uma questão, acho que familiar. Minha mãe é assim, sempre foi. E eu aprendi muito isso com ela. E aí eu fui no primeiro médico. Aí o primeiro médico fez os exames e falou, não, está tudo ótimo, seus hormônios estão super controlados, não temos nada a fazer. Eu falei, bom, temos algo que não tá bem, mas ok. Aí fui passando. Só que os sintomas pioravam. E aí depois veio um cansaço extremo. E aí foi aí que realmente começou a impactar na minha vida profissional. Porque sabe assim, eu acordava, eu não tinha vontade de levantar da cama. Era uma coisa assim que eu nunca tinha sentido. E eu sempre fui muito ativa, eu sempre fiz exercício, fiz desde os meus 15 anos. Eu sempre gostei de ir para academia, de me movimentar. E eu não tinha vontade de ir para academia, eu não tinha vontade de trabalhar. E aí eu comecei a achar, inicialmente, que era uma questão do trabalho. Eu falei assim, ai, pô, será que eu não tô mais feliz fazendo o que eu faço? Será que eu tenho que mudar minha vida inteira? Será que eu tenho que fazer Eu comecei a questionar o meu trabalho e não o que eu tava sentindo. Porque, de novo, eu não achava, e o médico tinha falado pra mim que não era nada, né? Que ia passar. Então eu tive muito essa dificuldade, principalmente no dia a dia do trabalho, porque eu tava sempre cansada. Eu comecei a ter insônia de madrugada, aquela insônia, não sei se você já tem, mas é insônia 3 horas, 4 horas da manhã, quase todos os dias. E aí não tem quem consiga ter um dia produtivo no dia seguinte. Então era muito difícil. Eu ia arrastada pro trabalho, fazer reunião. Assim, então, realmente tive uma questão de produtividade, vamos dizer assim, porque eu não conseguia, né? Enfim, eu passei por 3 médicos, até que eu achei uma mulher, que ela é uma médica de saúde da mulher, né? Que ela
olhou para mim e falou: Roberta, realmente você está nessa fase. Não necessariamente os exames hormonais vão mostrar isso, mas os sintomas já dizem tudo. Então vamos começar a tratar. E aí ela me falou da questão da terapia hormonal e eu comecei há 1 ano e pouco. E aí a minha vida mudou. Hoje eu sou outra pessoa. Talvez, se eu tivesse passando por isso há 8 meses atrás, eu não teria tido coragem de vir a São Paulo. Eu não teria disposição, porque, como você falou, é muito cansativo, né? Toda segunda-feira eu acordo de noite ainda para poder ir para o aeroporto. São quase 4 horas que eu levo para chegar aqui, né? Entre sair de casa e chegar no trabalho e na sexta-feira voltar. Então eu não teria disposição para isso, entendeu? Mas eu encontrei uma pessoa que me acolheu e eu comecei a fazer a terapia hormonal. Então, hoje eu já consigo ter energia e ter disposição de novo. Mas realmente é muito difícil, assim, a gente precisa procurar ajuda e precisa encontrar quem nos ajude, porque Nossa, não são todos os médicos. infelizmente, né? E assim, eu tenho 45 anos e eu já faço a minha reposição já há 2 anos, um pouquinho mais, porque eu passei por esse processo de achar que eu estava até com depressão, porque é exatamente isso, não ter a energia e a vontade, a coragem de sair da cama. E você fala, não. A gente que se conhece fala, realmente tem alguma coisa errada. E aí você vai tentar encontrar todos os problemas sem pensar que pode ser algo que o nosso corpo está em desequilíbrio, né? Então tá na hora, se você está passando por isso. O meu foi bem precoce, porque minha mãe teve também precoce, né? Então o meu começou com 42 anos, 43 anos. E eu já tô aí, e é o tempo todo que você tem que estar mapeando, porque tem horas que tá bom, tem horas que não tá, e aí uma coisa descompensa a outra, mas a gente tem que ter esse olhar, esse autocuidado para a gente não se colocar a culpa nos outros e esquecer da gente, né? Porque, como eu disse, a mulher tá sempre cuidando de todo mundo, então, para cuidar de todo mundo, a gente primeiro tem que cuidar da gente, sempre, né, Roberta? Sempre, é isso. É a história da máscara do avião, né? Assim, qual é o problema? Primeiro coloca a máscara em você para depois colocar no outro. Porque se você não estiver bem, se você não conseguir se salvar, você não consegue ajudar ninguém. Então, isso realmente é muito importante. Porque tem um discurso que a gente consegue, como mulher, a gente dá conta de tudo. Mas qual é esse preço que a gente precisa pagar para a gente ter que dar conta de tudo, né? É um preço muito alto, assim. E de verdade, eu não acho que a gente tenha que dar conta. Acho que a gente foi criada nesse modelo, né, de que as mulheres são responsáveis pela casa, pelo trabalho, por tudo. Mas não é fácil, né? Você não dá para rodar todos os pratinhos perfeitamente. Que eu acho que também é uma outra coisa que nós mulheres temos, né? Uma tendência ao perfeccionismo. Então a gente quer fazer tudo muito bem e aí entra na exaustão. Então não dá. Eu acho que a gente tem que escolher os nossos pratinhos, porque a gente não vai conseguir fazer tudo. Eu demorei também muito para poder entender isso. Eu ainda tenho muita dificuldade de fazer isso. O meu marido, ele me ajuda muito, né, nessa questão das priorizações, principalmente nos meus finais de semana, né? Que ele fala assim, às vezes eu tô aqui a semana inteira, aí tem aniversário de amiga, tem alguma coisa com os meus pais, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Aí eu já programei o final de semana todo. Aí ele fala, Roberta, pelo amor de Deus, aí quando vai chegar no domingo à noite, você vai estar exausta, e aí na segunda-feira você já começa a semana cansada. Não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. E vamos escolher quais são as prioridades. É sua mãe? Combina com a sua mãe essa semana. No outro final de semana combina alguma coisa com seus amigos. Não dá para fazer tudo, entendeu? E ainda tem os filhos, porque aí eu quero sair com os filhos, quero fazer alguma coisa com eles, uma viagem. Teve um final de semana, tudo bem, foi por um bom motivo, que era o aniversário dele. Mas a gente decidiu ir para Búzios. Então pensa, eu cheguei no aeroporto, eles foram me buscar direto no aeroporto e eu ainda demorei umas 3 horas de estrada até chegar lá. Cheguei lá numa sexta-feira e voltei no domingo para segunda-feira até de volta. Pensa, fiquei tudo bem que foi um final de semana bom porque foi numa praia, foi relaxado. Mas mesmo assim, né? Foram mais 3 horas de estrada. Então, assim, é realmente muito cansativo. Se não escolher bem os pratinhos, a gente entra em colapso. A gente dá uma pane, né? A gente acaba falando,
não consigo agora nem sair do lugar, né? Mas é exatamente isso. Quais são os pratinhos que a gente quer equilibrar? Porque realmente, né, foram escolhas que a gente fez, né, de querer também ir para o mercado de trabalho, mas muitas vezes a gente vai por necessidade, né? A gente quer também ter uma vida melhor. Então, quais são os pratinhos que a gente quer realmente equilibrar? Não é fácil, mas hoje você, olhando para a Roberta do passado, você acha que valeu a pena? Tá valendo a Tá pena? valendo a pena. Tá valendo a pena. Eu sou feliz, sou muito feliz com as minhas escolhas. Eu acho assim também que é o que eu converso muito com a minha terapeuta, né? Assim, eu acho que esse meu movimento, apesar da meu sentimento de culpa, né, que não passa em relação a ter vindo e ter deixado, principalmente uma filha adolescente lá, ao mesmo tempo eu olho e falo, poxa, mas ela também tem como exemplo em casa uma pessoa que corre atrás do que quer, da questão profissional, de onde quer chegar. Então, assim, eu acho que também pode ser, não é com certeza um exemplo feminino para minha filha. Então, eu também tento olhar por esse ângulo, né? Não só de todo o desgaste dos problemas que a gente tem aí no dia a dia por conta dessa separação, mas também como uma inspiração, talvez, para ela, né? E outra coisa que a minha terapeuta bota assim na minha cabeça é do tipo, Roberta, mas também pode ser um treinamento para essa distância que você vai ter dela quando ela for morar fora, né? Então hoje vocês já estão vivendo um pouco isso. Como é você continuar sendo mãe à distância, né? E dá para ser. Óbvio que, né, como eu disse, tem momentos mais desafiadores, né? Teve um momento há um mês atrás, mais ou menos, que ela perdeu o bisavô dela por parte de pai. Foi a primeira perda que ela teve. Foi justamente um dia antes de eu fazer essa viagem para Búzios. E eu não estava lá para dar um abraço nela, né? Então, assim, eu fiz como eu pude, né? Fiz vários vídeos com ela ao longo do dia, a gente conversou bastante. Ela quis ir ao enterro, então eu expliquei para ela como é que era. E na sexta-feira a gente ficou junto, a gente se abraçou, a gente conversou sobre isso. E deu certo, né? Mas, obviamente, que naquele dia minha vontade era largar tudo e ir lá encontrar com ela. Mas a gente conseguiu, da nossa forma, graças à tecnologia, né? Porque em outros tempos não daria para fazer dessa forma. Mas hoje, graças à tecnologia, a gente consegue estar próximo mesmo estando longe, né? E todos os dias eu faço videoconferência com ela. Então, eu tento olhar por esse lado também positivo, do quanto que eu posso estar sendo uma inspiração para ela no futuro como mulher. Maravilhoso isso. Eu tenho certeza que, lógico, agora ela está numa fase que pode ser que ela não entenda muitas coisas, porque faz parte da fase. Mas vai chegar um momento que realmente ela. Acredito que ela já tenha muito orgulho da mãe que ela tem, mas por um futuro ela vai falar: Poxa, mãe, eu nem imaginava tudo isso, né? Desculpa, ou era o que eu sabia fazer, então faz parte, acho que, de um aprendizado, tanto seu quanto dela, né? E isso a gente muitas vezes não entende no momento, mas isso vem para a vida, né? E vai ser maravilhoso. Então, você está no caminho certo, mulher. Não fique com um sentimento de culpa. E agora, lá, o nosso diretor já está lá dizendo que a gente está indo para os finais, já está acabando. Gente! Você escuta, porque eu escuto o pessoal falando: vai acabar, já a gente podia ficar aqui. Ficaria, com certeza, gente. Maravilhoso. Passou muito rápido. Como a gente está indo para o final, eu queria que você pudesse, já que a gente falou de tantas coisas, de carreira, de mãe, de distância, de pratinhos, né? O que você pode dizer para todas as mulheres, principalmente, né, para as mulheres, mas os homens também, escutem mais a gente, nós mulheres. Vocês falam que a gente fala muito, mas é importante porque o que a gente fala sempre tem um fundo de informação e sabedoria, até de ensinamento. Então, para suas mentoradas, para os seus mentorados, para os seus pares do trabalho, para seus familiares, compartilhe uma mensagem final de tudo isso que a gente falou, né? De ter vontade de crescer na carreira, entrar no mercado de tecnologia, entender que às vezes a gente precisa fazer mais sacrifício. Então, compartilhe aí uma mensagem final de tudo. Eu sei que vai ser meio complicado, mas para
que a gente finalize esse episódio aí com chave de ouro. Eu sempre falo para as minhas mentoradas, com base nas minhas experiências, né? Que é assim, tenha coragem. Acho que a coragem, assim, é base de tudo. Foi o que eu tive até hoje. Eu acho que esse último movimento de vir para São Paulo profissionalmente, foi com certeza o maior ato de coragem que eu tive. Mas ao longo da minha vida eu tive outros. Então, assim, não se paralisar, não esperar o momento certo, porque a gente nunca sabe qual é o momento certo, né? E nós que somos mulheres, muitas vezes, como eu falei lá no início, né? A gente quer ser muito perfeccionista, então quer esperar o momento certo para ter o filho, esperar o momento certo para fazer uma transição de carreira. E nem sempre o momento certo que a gente acha é o momento certo para acontecer. Então, assim, quando aparecer a oportunidade, se for realmente o que você quer e que você entende que vai ser melhor para sua vida, tenha coragem e vá. Vão ter desafios no meio do caminho, vão ter barreiras, mas tudo se acerta, tudo vai se acertando aos poucos, que foi o que aconteceu comigo, que está acontecendo comigo. Então eu acho que assim, coragem é o que eu desejo a todas as mulheres e a todos os homens também. Maravilhoso, isso mesmo. Muita coragem junto com o planejamento, não tem como dar errado. Mas se não conseguir planejar, joga aí a coragem e vai ser feliz, né? Porque nessa vida a gente precisa ser feliz, né, Roberta? Precisa ser feliz. A vida já não é fácil, né? Então, assim, se não for com felicidade, não dá. É muito bom. E aqui eu queria que você compartilhasse aqui na câmera do meio como que as pessoas que quiserem conversar com você, até para conhecer um pouco mais dessa história, ou até, sei lá, quer ser minha mentora, como que elas chegam até você? Bom, pode me procurar tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Super fácil, Roberta Buzar, nos dois. Então, não é difícil me encontrar. Pode me mandar mensagem, se conecta comigo no LinkedIn, me manda mensagem, a gente conversa por lá, também pelo Instagram. Vamos conversar, porque a gente tem muita coisa aí para poder aprender umas com as outras. É maravilhoso. Então, queria agradecer mais uma vez que você teve a disponibilidade de vir gravar comigo entre todos esses pratinhos que você tem aqui para equilibrar. Mas eu tenho certeza, né, que quando a gente compartilha a nossa história, a gente dá a oportunidade de inspirar outras histórias. E quem está nos assistindo e nos ouvindo vai falar: poxa, minha vida não é diferente da Roberta. Caramba, se ela passa por isso e consegue equilibrar os pratinhos, por que não também fazer isso, né? E você pode, com certeza, sem saber, inspirar, motivar muitas histórias. Tenha certeza disso, mas eu tenho certeza que depois muitas pessoas vão falar: poxa, Roberta, nem imaginava, obrigada por você ter falado isso. Você vai ver, vai ser muito gostoso essa troca. Então, ó, se você quiser saber mais da Roberta ou coisas que a gente deixou de falar, coloca nos comentários. Quem sabe a gente grava um novo episódio, né, Roberta? Eu vou adorar, achei que foi muito pouco tempo. A gente tem muito mais o que conversar ainda. Pois é, o tempo voa. Voa, tô impressionada. Você tinha falado isso, eu não acreditei. Mas é uma realidade. Pois é, a gente quando vai gravar, né, a gente fala: poxa, será que vai dar tempo de falar tudo isso? E depois que a gente fala, nossa, mas já acabou? Exato, foi isso mesmo. Que é gostoso, né? Mas então já fica o convite para o próximo, e principalmente se as pessoas colocarem aí os comentários: quero saber mais. A gente vem já com a segunda parte desse episódio. Combinado? Combinado. Muito obrigada mais uma vez. Eu adorei estar aqui. Muito bom. Obrigada, Tico, por você estar comigo aí. Mais um episódio aí, me ajudando, me auxiliando nos bastidores. E eu agradeço você que esteve comigo em mais um episódio aqui do Compartilha Cast. Mas já sabe, né? Se você não está inscrito, ó, corre lá, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau!